Então, Rômulo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Para quem não tem, e vou te pedir já já para te apresentar melhor, né? Acho que você Tudo mesmo se bem. apresentando melhor do que eu fazendo. Para quem não conhece nosso grupo, né? O grupo do Quant é um grupo de pesquisa ligado à ciência de dados, que a gente tem aí três objetivos, né? O primeiro objetivo é difundir o tema durante, né, através do todo o campus, né, os estudantes aí de administração, economia, direito, relações internacionais, né, ter cada vez mais visibilidade sobre esse tema de ciência de dados. O segundo é ser efetivamente um grupo de pesquisa, a gente toca grupos de iniciação científica, né, os grupos aqui dos últimos anos, estou projetando no site, né, tem aqui todo o material que eles trabalharam e apresentação final. O nosso grupo de pesquisa em particular serve também como apoio técnico para outros grupos de pesquisa, de economia, ciências sociais, filosofia, direito e assim vai. E por último, onde o Romulo se encaixa aqui, né, a gente procura sempre trazer o contato externo de pessoas que estão usando isso já no mercado, e tendo visto o diferencial que isso traz. Então, tem uma série de convidados aí que a gente vem batendo papo, tá aqui o histórico para quem tiver curiosidade. Rômulo, não quero roubar teu tempo, deixa eu parar aqui minha tela, quiser voltar à tua tela, a palavra é tua, o chão aí da apresentação é teu, pode seguir Ah, teu. tá, vocês estão vendo aqui a minha tela ou não? Ainda não, Não, tem que recompartilha de novo, compartilhar de novo. que Tá. acho que eu roubei, né, roubei Sem o problema. acesso teu. Deixa eu... Só um segundo. Tá. Pronto, Eu acho que foi, agora foi, né? foi, perfeito. Tá, então, boa tarde, pessoal. É, eu vou apresentar aí para vocês, então, um pouquinho dos projetos, né, que vocês conseguiriam encontrar aí nessa área de apostas esportivas, de pôquer, cassino, enfim. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação pessoal primeiro, né, igual o Luiz pediu. Depois eu vou falar um pouquinho do que é ciência de dados, só para caso alguém ainda tenha alguma dúvida, né, ou alguém esteja aí começando a entender essa área. E depois eu preparei para a gente aqui um exemplo de projeto em cada uma das vertentes da empresa que eu trabalho, né? Que no caso é a PokerStars, né? Então vou mostrar aqui uma vertente em poker, uma em cassino e por fim onde eu me encontro inserido com relação a apostas esportivas, né? Sejam elas em futebol, basquete, enfim. Então a minha apresentação pessoal aqui fica muito no sentido do meu contato com a área de dados, né? Então, meu primeiro contato foi em 2016, quando eu estava estudando na Universidade de Waterloo. Eu comecei a fazer um projeto de pesquisa lá com relacionado à parte de macroeconomia, né? Então tinha muita modelagem estatística por trás. E naquela época você ainda não ouvia muito bem falar de ciência de dados no Brasil, né? O nome ainda não era tão bem difundido. Depois de volta ao Brasil, em 2018, eu virei estagiário do ONS. Para quem não conhece, o ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E por eu ter essa experiência com modelagem, eu acabei entrando na divisão de metodologias e modelos energéticos, né? Então, a ONS vai ser a empresa que vai gerir o sistema elétrico brasileiro e todo esse gerenciamento da energia em muitas dessas de camadas, né, de gerenciamento são feitas através de modelos estatísticos, né? Então, é algo bem interessante aí. Ah, alguma pergunta? Não, Tô show de vendo. bola. Eu- Interessante. É Não, bem interessante, você falou, interessante. você passou justamente de modelos macroeconômicos, né? E hoje está nesse ramo específico, ver como ciência de dados trafega aí em várias vertentes, Sim. é super interessante. Sim, inclusive, né, com relação ao INS, apesar de serem modelos da área energética, no final das contas, todos também você tem diversas variáveis econômicas em jogo também, né? Então,
acaba sendo bastante relevante. Então, eu fui estagiário para o Departamento de Metodologia e Modelos Energéticos. Em 2019, eu concluí meu bacharelado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da UFRJ. E no mês seguinte, eu logo ingressei no mestrado na COP de Inteligência Computacional, né, onde eu fiquei mais voltado aí para estudos em aprendizado profundo, né. Em 2020, de fato, eu volto a me inserir no mercado, né? Trabalhei como cientista de dados na Century, muito em cima de projetos da área de mineração. Final de 2020 e meados de 2021, eu trabalhei com a Modec e na Shape. Na Shape é uma joint venture da Modec com a McKinsey, e lá eu estava trabalhando em cima de previsão, né, de manutenção de maquinários de navios, né? Então, a Modec é uma empresa que constrói lá os navios para extração de petróleo, e é interessante que você tenha algum tipo de monitoramento, de controle com relação às máquinas dos navios, senão você imagina que esses navios custam literalmente bilhões de reais, e caso uma máquina tenha algum problema e você tem que parar a produção por alguns dias, a gente está falando aí na ordem de milhões de reais de prejuízo, né? Na parte da extração. Então, é muito importante e bem interessante também para vocês verem, né, como que essa área de dados aí pode basicamente entrar em qualquer vertente, né? E por fim, agora, em meados de 2021 até atualmente, né, eu me encontro na PokerStars. Aqui eu trabalho em duas frentes. Uma, eu já falei, é a frente de esportes, então eu lido com toda a parte das apostas esportivas, né? E a outra frente com que eu trabalho é com relação à parte mais de engenharia, de MLOps, né? De computação na nuvem, coisas do tipo, né? A parte um pouco mais técnica, assim, eu diria, né? Fugindo já um pouco da estatística. Para quem quiser, depois eu coloquei o link do meu LinkedIn ali embaixo. Eu estou sempre postando algumas coisas com relação à área, e pode ser bem interessante aí. Continuando, só para a gente estar aqui na mesma página, caso alguém ainda tenha um pouco de dúvida do que é ciência de dados, vou passar bem rapidamente. Basicamente, você tem uma área multidisciplinar, né? E ela é governada aí por três pilares, né? Acho que o pilar mais óbvio, né, que é o que as pessoas, as empresas enxergam com um pouco mais de facilidade, é o pilar da matemática, da estatística. Afinal de contas, você vai ter aí modelos estatísticos fazendo inferência, né, em cima da sua base de dados, né? Um pouco menos óbvio, né, no sentido de que muitas das empresas ainda não se preocupam muito com isso, com relação à parte computacional, porque você precisa que esses modelos estejam realizando essas suas atividades, né, essas inferências, em algum lugar, né? E conforme você tem aí empresas grandes, empresas escalando na quantidade de modelos, a quantidade de dados processados, você precisa começar a investir muito a fundo nessa parte computacional, né? E por fim, não menos importante, eu acho que é algo aí que também muitas pessoas acabam esquecendo, é a parte de negócios, né? Então, na PokerStars e também na Modec era muito claro, né, como o conhecimento especialista sobre o assunto ajudava demais na hora da determinação, né, do que a gente queria fazer, do que era alcançável, e até na parte de criação de features, aquisição de dados, etc. Então, tendo em vista que a área de ciência de dados seria um mix disso tudo, eu aqui começo a falar um pouco dos projetos, né, lá na PokerStars. Eu aqui não consigo mostrar de fato dados, né, nem resultados, porém eu posso falar brevemente e dar um overview, né, de como é a solução desses projetos, né? Então, o primeiro problema que aparece em poker é o problema da colusão. Para quem não sabe, essa colusão é quando dois ou mais jogadores
eles começam a compartilhar informações entre si durante o jogo, né? Então você imagina, lá na PokerStars você tem a mesa com os jogadores, né? Teoricamente, cada um está na sua casa jogando do seu computador ou do seu celular, mas eu poderia muito bem ter convidado o Luiz para jogar e ele poderia estar aqui do meu lado, compartilhando a mão dele, e a gente, caso estivéssemos em um torneio, a gente poderia estar bem ou mal se ajudando, né? Não só no sentido de que eu tenho uma informação privilegiada, porque eu sei a mão de uma pessoa a mais, como também eu faço um acordo com o Luiz de que a gente tenta meio que se ajudar durante o jogo, no sentido de que a gente consiga ir avançando, né, no torneio. Então, o que acontece, né, quando você tem esse tipo de colusão, né, não só você vai ter, então, a probabilidade desses jogadores que estão se ajudando de ganhar ser um pouco maior, como também você está reduzindo, então, a probabilidade dos outros jogadores de ganhar. E, além disso, outra coisa que acontece é que a dinâmica do jogo fica um pouco diferente, né? Porque não só, por exemplo, o Luiz sabe a minha mão, como também ele vai começar a jogar de uma maneira um pouco diferente por causa disso, porque ele não vai querer me tirar do jogo muito rápido, né? Então, o que acontece é que quando a gente começa a ver que tem jogadores que começam a participar de vários torneios meio que Em pares. coincidentemente, né? Oi? Em pares, eu imagino, né? Pares É, ou trios, sei lá. Quando a gente começa a perceber que existe uma certa interseção ali, né, de um jogador estar mais do que o normal pareado com outro, vamos dizer, em torneios, o que a gente começa a fazer? A gente começa a olhar para o histórico daquele jogador e a gente começa a olhar certas features, né, certas variáveis com relação aos jogos passados dele. Então, por exemplo, aquele jogador, existem algumas features relacionadas à habilidade do jogador, porque, né, imagina, a gente tem acesso a, vamos dizer assim, a mão de todo mundo, então a gente consegue meio que estipular qual que é a probabilidade de cada um vencer, se as jogadas que os jogadores estão fazendo, elas estão fazendo sentido, né, nesse sentido, e, e esse tipo de coisa, né? E aí, quando o jogador começa a atuar com colusão, especialmente quando tem alguém que está com ele a mais partidas do que o normal, quando a gente filtra só por essas partidas e compara as variáveis, o que a gente percebe é que muitas vezes a distribuição dessas variáveis elas são um pouco diferentes, né? Então aqui o que eu coloquei na direita seria uma maneira de você comparar duas distribuições, né? Então você imagina que você tem essas variáveis, portanto você tem a distribuição, né, dessas variáveis, e você começa a comparar a distribuição da variável com com esse jogador, né, que teoricamente estão se ajudando contra o histórico dele sem essa ajuda, né? E aí, dependendo de quão distante são, né, essas distribuições, a gente acaba dando um alarme de que pode estar realmente havendo a colusão, né? Então, no caso aqui, como eu falei, né, uma maneira de você comparar distribuições, não apenas, né, tirando uma média das variáveis e tal, mas sim levando em conta todo o formato da distribuição, todos os momentos, né, da distribuição, seriam através das divergências, né? Eu acho que a mais comum aí seria a divergência de Kullback-Leibler. E ali eu só expus a fórmula dela, que caso discreto somatório, caso contínuo integral, do P log de P sobre Q, né, sendo que o P vai ser a probabilidade de uma distribuição, o Q da outra, né? Isso você faz ponto a ponto. Essa fórmula parece ser um pouco assim aleatória, né? Porque tem ali uma probabilidade multiplicando um log de um quociente de probabilidades. E aí eu só quis mostrar que ali na esquerda, né, com relação à entropia, de quais são as motivações, né, da fórmula, né? Então, o conceito de entropia, vocês veem ali que é somatório, ou, né, se for o caso contínuo integral, de menos P log P, né? Esse menos, teoricamente, estaria na frente do P
ele seria o -1 no expoente, né? Quando você utiliza as propriedades do log. E aí, então, pode escrever dessa fórmula, né? Em vez de ser o p elevado a -1 ou simplesmente o quociente. E essa entropia vai dar uma ideia de quão randômica é a sua distribuição, né? Então, se você tem uma distribuição, por exemplo, uniforme, né? Ela tem ali qualquer valor dentro do domínio dela ali vai ter a mesma probabilidade de acontecer, então ela tem máxima entropia, né? Ou caso você tenha uma distribuição mais afunilada, né? Ela tem ali os seus valores mais prováveis ali no meio, né? Por exemplo, igual essa verde ali, muito dificilmente você vai ter algo acontecendo nas caudas, né? Então, seria uma variável, né, com uma entropia com menos aleatoriedade, né? Então, mais ou menos esse que é a ideia, né? Como eu falei, é comparar em casos em que a gente acha que está tendo colusão por causa da frequência, né, de encontros de certos jogadores, a gente compara a distribuição das variáveis no histórico do jogador com os jogos filtrando, né, para esses dois jogadores. É claro que se esses jogadores não estão há muitos jogos juntos, né, a tendência é que essas variáveis, a distribuição não esteja tão bem ainda discriminada, então acaba dificultando um pouco. Mas se você já tem uma quantidade maior de jogos, essas distribuições já estão mais bem acertadas, né? E aí a gente consegue, com mais clareza, decidir se está havendo uma colusão ou não. Se não tiverem perguntas, né? Se Muito o Luiz não legal. quiser. Não, muito legal. Eu sou cliente, inclusive, mais da Betfair, praticamente, dos jogos, né, de esporte, como você falou. Poker não é muito a minha, mas agora você me deu uma ideia boa. Nunca tinha pensado nisso, não. Olha lá, hein? Não pode. Olha lá, depois eu. Mas, como eu tinha falado, né, a Betfair, ela também é do mesmo grupo, né? Então, mais ou menos as coisas que acontecem na PokerStars também acontecem na Betfair, né? Então, seguindo aqui agora, a PokerStars ela é muito conhecida, né, pelo poker, mas o que as pessoas não sabem é que ela também tem outras frentes, né? Uma das outras frentes é a frente de cassino, onde basicamente você tem ali centenas de jogos a serem jogados, né? Um projeto para o cassino é a recomendação de jogos, né? Porque você tem um usuário ali que jogou uns 2, 3 jogos, mas ao todo existem centenas ou até milhares de jogos disponíveis para ele e você quer recomendar esses jogos, né? Esse projeto já é um projeto muito mais assim conhecido, né, por outras empresas, por outras frentes. Então eu acabei colocando aqui a imagem do que seria o caso mais óbvio para um projeto desse de recomendação, que é no caso da Netflix, né? Então a ideia é que você tem milhares de filmes, né, ou no caso da PokerStars, milhares de jogos, e o usuário só testou alguns deles, né? E você quer que o usuário continue testando novos jogos e jogos que sejam do interesse dele, né? Claro que você não vai querer recomendar jogos que o usuário não vai gostar. A ideia aqui, então, existem diversas maneiras, né, de você resolver esse problema. Uma maneira bem fácil de resolver, porém não é ótima e também ela não é ao nível do jogador, é você simplesmente listar o top 10 jogos, né? No caso da Netflix, top 10 filmes, né? Na Netflix já tem isso, né? Geralmente tu entra lá, tem lá top 10 Brasil ou top 10 de onde quer que você esteja. E basicamente eles vão ver quais são os filmes mais assistidos e eles vão disponibilizar lá. Só que isso não permite que você atue em nichos específicos, né? Ali, geralmente, no caso da Netflix, são filmes ou, sei lá, lançamentos que entraram, ou se não, filmes já muito conhecidos, mas às vezes você tem nichos específicos que você não vai acabar aproveitando com esse tipo de recomendação, né? Então, uma recomendação um pouco mais específica para o usuário seria utilizando o que a gente chama de filtragem colaborativa.
a ideia é que a gente já pegue usuários que a gente já sabe, né, o que eles gostam, e a gente tente achar nessa base de usuários parecidos com o que a gente quer recomendar. Então imagina que nesse caso você tem a Lizzie aqui embaixo, que ela viu esses 2 primeiros filmes, e em cima a gente separou aí usuários que, com relação a esses 2 primeiros filmes, tiveram avaliações semelhantes à Lizzie, né? É claro que lá na Netflix ou na PokerStars você teriam outras notas, né? Teriam pessoas aí, por exemplo, que deram 1, 2 para esses 2 primeiros filmes, mas o que a gente quer é realmente achar as pessoas mais semelhantes, né? Porque no caso aqui, qual que é a ideia? Se a gente sabe que essas outras pessoas deram notas altas para os 2 filmes que a Lizzie deu nota alta, então a gente pode recomendar para a Lizzie filmes que essas outras pessoas também deram nota alta, né? Claro que, às vezes, para você definir esses scores não é tão trivial. No caso da Netflix, por exemplo, as pessoas têm a oportunidade de colocar uma nota, porém, às vezes, poucas pessoas colocam nota e você precisa partir para outras métricas, né? Então, por exemplo, quantidade de acessos, tempo de duração, né? Se uma pessoa ela viu o filme por completo, talvez seja um indicativo de que esse filme tenha sido um pouco melhor do que simplesmente se ela parou o filme no meio, e enfim, né? Então, matematicamente falando, né, você repara que você tem um problema que você vai ter uma matriz, né? As linhas são os usuários e as colunas são os produtos, né? E essa matriz, pela natureza, né, do seu problema, é uma matriz esparsa, né? Porque a maioria dos usuários não viu a maioria no caso da PokerStars, dos jogos, né? Então, uma maneira da gente achar, né? Na verdade, o que a gente quer fazer é completar essa matriz com os scores que faltam, por exemplo, se eu completo essa matriz ali para a Lizzie, no caso o vetor dela, com scores baixos, eu sei que eu não quero recomendar esses scores baixos, né? Então, eu quero completar a matriz, mas eu só me importo com os scores altos porque é o que eu vou recomendar para ela. Como é que a gente pode fazer? A gente pode usar algum tipo de similaridade, né? No caso aí, a similaridade cosseno é bastante comum, então coloquei a fórmula para vocês. Mas se você for fazer as contas nesse jeito, né? Você vê que muitas vezes a similaridade cosseno ela tem um problema de que usuários ali que deram notas bem diferentes, às vezes eles não estão tão longe assim um do outro. E, por exemplo, os filmes que não tiveram nota, no caso da PokerStars, os jogos que não tiveram nota, eles vão ficar com nota zero. E aí o zero fica muito distante, né? Dá como se fosse... você vai perder completamente a ideia de distância, né? Porque você só tem alguns jogos testados contra os outros que estão com zero, né? Então, uma maneira de Nesse você... caso, eu acho que é uma opção bem ruim, né? Porque É, zero é como eu tivesse assistido e disse, é muito ruim, é zero. é, A menos que não exista o zero para exato. avaliação. Que é Então, diferente de assim, dizer, eu não tem exato. informação. Uma forma de resolver isso, né, seria simplesmente você centrar o teu cosseno. Então, no caso, o zero, né, os caras que não foram jogados viram 2,5, por exemplo, seria a nota média. E esses caras com as notas mais baixas seriam notas negativas, né? E aqui embaixo eu coloquei na correlação de Pearson, se você prestar bem atenção, ela é a mesma fórmula do cosseno. A única diferença é que ela tem as médias tiradas, né? Então você vê que tem um somatório dos produtos em cima, só que menos a média, e embaixo é a raiz do produto dos somatórios, né, ao quadrado, tirando a média também, né? Então, apesar, né, vamos dizer assim, da similaridade de cosseno já te dá uma boa ideia, matematicamente você ainda precisa ajustar, né, esses pesos e tal, para que os números comecem a fazer um pouco mais sentido. Então, por isso que a gente faz esse ajuste para usar a correlação de Pearson, né? Algum comentário, Luiz, sobre essa Não, parte? muito, muito legal, muito legal. E eu acho que, assim, por fim aqui, eu tenho a parte de esportes, né, que a gente trabalha muito com segmentação de clientes. Eu já vou explicar um pouco o porquê dessas imagens aí, né, com os voos de atraso e tal.
E basicamente a gente atua em diversas maneiras, né? Aqui eu coloquei então em cima você tem uma árvore de decisão, e a gente costuma utilizar árvores de decisão para fazer inferência, para expandir, né, os nossos labels, vamos dizer assim, depois que o analista lá de esportes começou a agrupar e classificar os jogadores, né? Porque você imagina, né? Pode ter lá o Luiz casualmente na Betfair apostando em jogos de futebol. Só que aí pode ter um cara que começa, que ele é especialista na Série C do campeonato ucraniano, e o cara ali faz apostas um pouco esquisitas naquilo ali. Pode ter caras que apostam em tênis de mesa, em basquete. Pode ter caras que apostam durante os jogos, né? Então, por exemplo, você tem um jogo de futebol e o cara tá lá no estádio com o celular dele ou tá lá em frente à TV apostando. Tem os caras que apostam antes, né, do jogo acontecer. Enfim, tem uma diversidade aí de públicos, né, apostando. Então, como eu falei, a gente quer segmentar esses clientes por inúmeros motivos. Pode ser para que a gente dê marketing, né, coloque propaganda para eles de uma certa forma. Pode ser que a gente queira dar certos bônus para alguns certos tipos de cliente. Pode ser até que a gente queira colocar algumas certas restrições, né, para alguns certos clientes que às vezes tentam se dar bem aí, baseado de como que estão, vamos dizer assim, as nossas probabilidades, né, como que estão os preços das apostas, enfim. Então, a primeira maneira, a maneira mais tradicional, é isso, de tentar inferir algumas regras, né, que os analistas colocaram para todo o resto dos usuários. Então, uma maneira de fazer isso é simplesmente utilizando uma árvore de decisão, por exemplo. Normalmente você não usa apenas uma árvore de decisão, né? Você usa um ensemble de árvores de decisão. E a maneira com que você faz esse ensemble, né? Essa junção aí, pode ser fazendo, por exemplo, aí que eu coloquei, seria um método de boosting, né? Então, você faz as suas árvores, vê o que você errou, e aí você começa a prestar mais atenção no que você errou. Ou você pode partir para métodos de aprendizado não supervisionado, né? No caso, algo aqui que é muito pouco explorado, foi a parte de baixo que eu coloquei para vocês, é muito interessante, é que você consegue, imagina, né, você tem lá os usuários apostando, você consegue tirar algumas features disso, né? Então, como eu falei, você sabe se o cara aposta em basquete, se aposta em futebol, se ele aposta antes do jogo, se ele aposta durante o jogo, se ele aposta valores altos, se ele aposta valores baixos, se ele aposta nos times de menor probabilidade, se ele aposta nos times de maior probabilidade, se ele aposta várias vezes seguidas, se ele tem um espaçamento entre as apostas, ou seja, você tem toda uma dinâmica acontecendo, e essa dinâmica ela pode ser interpretada como um problema de NLP, né? Onde você tem sequências e onde você basicamente transforma cada aposta num tipo de palavra, né? E essa palavra vai ser construída baseada nessas features, né? Então, é um pouco mais complexo esse approach. Vocês não ouvem muito falar nisso. Caso vocês procurem aí, vocês acham alguns papers, né? Mas são poucos. E a ideia é que você, então, transforme, né, essa série, né, de apostas dos jogadores em sequências, porque aí agora você não precisa se preocupar com agregação, né? Ou seja, eu ao invés de ter as minhas features agregadas, né? Tipo, eu vi quanto que o Luiz gastou nesse mês, eu vi quantas apostas ele fez no mês ou na semana, eu tenho realmente a dinâmica que o Luiz acabou realizando durante aquele mês, né? Então, tendo isso, você pode utilizar aí modelos de NLP, como o Word2Vec, Doc2Vec, para tentar prever qual que é a próxima palavra da sequência, ou seja, eu estaria prevendo qual que é a próxima aposta do usuário.
E não só isso, né? Como você tem então essa representação nesse espaço, você consegue, por exemplo, através de técnicas aí como o teasing, né? Que você vai mapear, né? Essa sua sequência aí que está num espaço de alta dimensão, num espaço bi ou tridimensional. E você consegue, então, achar clusters que você talvez não tivesse imaginado que existissem, né? Então, é algo bem poderoso, bem sofisticado. Tem pouca coisa na literatura sobre, mas é mais ou menos dando uma ideia, né, de como que funciona, né? Não, muito, muito legal, assim, essa abordagem de usar NLP para fazer esse trabalho quase de classificação, nunca tinha visto ou pensado, parece ser uma ótima sacada. E dois, especificamente do Betfair, minha impressão, até como usuário, é que a própria customização da experiência do cliente hoje é meio limitada, assim, você entra, Sim, sim, a própria promoção me parece ser uma coisa meio genérica, assim, para o Brasil sim, todo, e as ofertas também, né, sei lá, eu sou originalmente de Recife, ainda me dou o trabalho às vezes de perder dinheiro com esporte lá, Esporte Recife, né? Aí, para achar jogo do Campeonato Pernambucano, por exemplo, nunca tá assim fácil de bate pronto, né? Eu frequentemente consumo isso, mas não fica de bate pronto para mim. Eu tenho que ir navegando, é super escondido assim, sim, sim. onde, por ser um campeonato pouco usado, né? É quase Sim. equivalente ao exemplo que você deu, terceira divisão do ucraniano. Deve ser até mais disputado a terceira divisão do ucraniano do que o pernambucano. Mas eu acho que tá evoluindo nesse caminho. Eu acho que é uma Não, sim. puta nicho aí. Sim, e tem, tipo assim, não só isso que eu falei, né, com relação a marketing ou promoções, mas como também, como eu falei, né, um problema, às vezes, a pessoa, a gente lá, a gente tem as probabilidades, né, dos jogos, então, baseado nisso, a gente tem os preços, tá? Gente, desculpa, o meu cachorro tá aqui, Tranquilo. A tá minha tá aqui, doido aqui, quietinha por enquanto. Tranquilo. mas a ideia é de você também, por exemplo, tem cliente. Tu me dá só um segundinho? Claro. A minha esposa chegou aqui, eu vou abrir a porta pra ela. Só um segundinho. Already, actually, I'm in a meeting right now. Okay, I'll come back. Yeah, okay, 20 minutes, yeah. Thank you very much. Desculpa aí. Na verdade, veio veio um senhor aqui para fazer inspeção na casa, eu pedi para ele voltar daqui a pouco. Tá bom. Mas não só com relação ao marketing, né? Mas, por exemplo, com relação a você. Tem jogadores que eles tentam, por exemplo, apostar quando as probabilidades estão trocando, quando ele vê que está tendo algum tipo de. Por exemplo, ele pode estar lá no estádio e estar recebendo as informações alguns segundos antes da gente, né? Então ele tenta apostar durante a troca de probabilidade. Então a gente pode acabar, vamos dizer assim, evitando isso, né? Colocando um pouco de delay na aposta dele, coisa do tipo, né? E ao mesmo tempo você não quer colocar delay na aposta de quem não faz esse tipo de coisa, né? Então é uma outra coisa importante para segmentar os clientes, né? Uma coisa que a gente vê na outra ponta, eu vejo muito, sei lá, em Telegram, sei lá, Stories, muita gente anunciando robô né, que supostamente usa o IA de aposta, tem aspas, assumindo que isso aí existe e assumindo que tem algum nível de assertividade, tem o outro lado contra mecanismo disso, tentar minimizar ou evitar esses robôs que tentam fazer alguma... E talvez trabalhe basicamente o que você falou, né? Fica observando variação de probabilidade, dos odds lá. A empresa... mecanismo acaba tendo que ter também um pouco de... Como que eu posso dizer? Da nossa parte, um pouco de tentar um controle sobre esse tipo de coisa, né? Porque a ideia não é que você tenha um lugar onde você possa construir robôs que vão fazer milhares de tradings, né, por segundo ali, que vai atrapalhar toda a dinâmica do negócio, né? O ideal é que
você realmente tem uma plataforma que ela seja... aqui para a gente é muito no nível de satisfação para o cliente, né? Então, eles são muito preocupados com esse negócio. Por exemplo, o Luiz não pode chegar lá e colocar 10 mil reais de uma vez, né? Tem também uma questão de preocupação com o cliente, né? Se ele não está, como que eu posso dizer? Se ele Tendo não um está comportamento até de viciado. vício. É. Então, existe legislação forte disso aqui na Europa, né? Reino Unido e tal. Então, a PokerStars é bastante preocupada com isso. Curiosidade, você passou o slide, você acha que você vai voltar? Qual a relação disso com a parte dos voos? Isso, eu fiquei curioso. É porque, foi o que eu falei, dependendo do usuário, precisa se colocar um delay nas apostas dele, porque senão ele fica Tá. tentando, Beleza. Pegar atuar esse na gancho troca de probabilidade, né? assim. É. Rômulo, cara, acho que já a gente tá chegando, temos aí, sei lá, Não, mais foi, eu 5 também acabei minutinhos. aqui. Show de bola. Eu coloquei as referências aqui dos algoritmos, né? Então, primeiro ali um livro de teoria da informação, né? Foi aquela primeira parte. Depois você vai ver aí, eu coloquei direto o link, né? Dos artigos relacionados à filtragem colaborativa, relacionados ao Doc2Vac que eu falei, né? Enfim, todas essas coisas. Cara, muito legal. Mais uma vez aí, obrigado. Fica, Desculpa aí Não, excelente. pela parada aí, pelos latidos Não, também. excelente. Não, podia ser a minha cachorra aqui. Hoje ela tá calma, não sei por quê. Mas, cara, muito legal, bem-vindo. Você tá em outro fuso, tá na Irlanda, né? Estando no Brasil, as portas aqui da escola estão abertas, fica à vontade. E foi um Muito prazer obrigado, Luiz. imenso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, Abraço, Romulo. tchau.